Gabriela, por favor, comece as notas dos jogadores também. Notas, Esperando que notas. dê suas notas, digam aí, então, jogador por jogador. Adoro dar notas, adoro. Pode dar nota para arbitragem hoje? Pode. Brincadeira. Mas, ó, minhas notas estão justas para um empate, tá? Eu não considerei, por exemplo, ai, nossa, desastrosa a atuação do Santos. Então, só estou justificando porque as notas não estão tão baixas, tá, amigos? Vamos lá, para começar, João Paulo. Muito, 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 muito exigido. Defesa que ele fez do cabeceio, não vou lembrar do jogador, mas o cabeceio que ele defendeu de cinema, assim, gente. Absurdo o que ele fez. Pegou defesas muito, muito, muito bonitas. Minha nota dele só não vai ser a maior do time porque ele não poderia não ter saído daquela forma no primeiro gol do Santos. Ele sai, aí sobra, a defesa fica totalmente aberta e é gol. Então deixei João Paulo com 7,5. Para mim ele esteve muito bem dentro de campo, foi muito exigido, foi um dos que mais trabalhou dentro de campo também. Então por isso minha nota para ele é bem altinha até. Muito bem, eu também dei 8, né? Dei um pouquinho mais para o João Paulo, fez as defesas, não teve culpa em nenhum dos gols. Né? O chute do Johan foi um chutaço ali de frente, e no gol do Luan Cândido, né, foi um golaço. Né? Claro, ele teve liberdade para bater, deveria ter um volante ali acossando, mas foi de uma felicidade absurda, aí você tem que aplaudir, né? O cara meteu na gaveta um golaço, gol de empate do Bragantino. Bom, hoje, os laterais, Lucas Braga, hoje para mim cumpriu a função, um jogador importante, porque não se nega a fazer as funções quando é necessário, a ajudar. Ele já jogou como atacante do lado direito, como atacante do lado esquerdo, né, como ala, né, fazendo até funções de lateral, na época do esquema de 3 zagueiros, e hoje jogou na lateral direita, para mim cumpriu a função, porque era necessário, né, Madison lesionado e o Auro suspenso. Nota 5,5 para o Lucas Braga. Lucas Pires, para mim, faltou, teve hoje muito retraído, muito, não sei se foi o pedido do Bustos, repito, por causa do Arthur e do Johan, um time que tem esse lado bastante forte. O Aderlan é um lateral bastante bom, mas o Lucas Pires se espera mais dele do ponto de vista de armação. Para mim, nota 5, uma atuação discreta, aquém do esperado, Gabi. Como é que foram os laterais para você? Eu tô sem graça de dar nota pro Lucas Braga agora. Sua nota foi muito. Foi ok sua nota, talvez eu fiquei exagerado. Para mim, o Lucas Braga cumpriu muito, muito, muito bem a função. Para mim, ele foi um dos destaques do jogo, inclusive. Acho que ele esteve muito bem, ofensivamente falando. Foi um dos que mais criou no primeiro tempo pelo lado direito, volto a dizer. Para mim, foi uma das partidas muito boas que ele fez como lateral direito, assim, entre os destaques das partidas que ele fez improvisado. Deixei ele com 7. Para mim, ele foi um dos criadores da jogada do gol. Então, deixei ele com a nota mais altinha. E o Lucas Pires, lógico. Lucas Pires, pra mim, é baixo. Não representou nem o próprio futebol. Esteve muito abaixo, muito retraído. As principais criações foram pelo lado esquerdo. Deixei ele com 4. Vamos lá, os dois zagueiros hoje, Kaique substituindo o Maicon. Para mim, nota 5,5 para o Kaique, foi correto e nada mais além disso. Eduardo Bauerman, 5,5 também, não fez a grande partida que fez, por exemplo, no jogo passado, né? Não conseguiu ajudar no ataque e tampouco foi um jogador hoje que apareceu também na defesa. Duas atuações, 5,5 para os dois, Gabi. Eu deixei ambos com 6, na média, assim. Ambos corretos, não tiveram muitos erros, assim, na minha opinião. O Kaique fez um jogo bem correto, inclusive. Fiquei feliz de vê-lo seguro. Óbvio, o Michael faz muita falta. Deve ser muito difícil, aliás, você jogar sabendo que você vai substituir o Michael, que é um cara muito proativo, né? Muito versátil. E, óbvio, de um peso muito grande para a zaga. Mas senti o Kaique bem seguro. Fez o dele correto, o Bauerman também fez o dele correto, enfim, atuações discretas que não tiveram muito destaque, assim, mas ambos corretos, deixei os dois com 6. Dupla de volantes, titular, Rodrigo Zanocelo, acho que hoje não foram tão bem, principalmente não foram bem na marcação. O Rodrigo Fernandes um pouco melhor que o Zanocelo hoje, eu vou dar nota 5,5. E
Os dois volantes acho que começaram o jogo bem, depois foram perdendo terreno e foram deixando o meio-campo ser dominado por dois jogadores fundamentais nesse meio-campo do Bragantino, que é o Lucas Evangelista e o Johan. O Fernandes, a partir de um determinado momento, não conseguiu mais achar esses jogadores e o meio-campo foi dominado pelo Bragantino. O Zanocelo hoje abaixo do que pode, tanto como marcador quanto, e principalmente como articulador, né? Se espera isso dele também. Então 5,5 Fernandes e 5 Zanocelo, Gabi. Eu deixei o Fernandes com 6, porque eu também senti ele um pouco melhor que o Zanocelo hoje. Aliás, deu um bolão. Não sei se foi ele no lance do gol. Não, foi o Bruninho, perdão. Em algum lance ele deu uma baita bola que foi chance de gol. Eu acho que foi o Lucas Braga, viu, Gabi? Depois a gente vai ver o gol. Acho que foi o Lucas Braga que meteu essa bola pro Marcos Leonardo. Eu tenho a impressão que foi o Bruninho, porque depois ele ficou apontando pra camisa dele, sabe? Então eu tive a impressão que foi o Bruninho. Mas aí a gente confere isso, daqui a pouco a gente vai lançar os gols aqui, hein? Fiquem aí se você não assistiu. Mas enfim, senti ele melhor do que o Zanocelo. Deixei ele com 6 por conta disso. Poderia ter melhorado um pouco a marcação. Senti muita falta da marcação, porque o Bragantino estava muita vontade dentro de campo. Mas apesar disso, senti ele melhor do que o Zanocelo. Deixei ele com 6. O Zanocelo com 5,5 pelos mesmos motivos que você. Acho que ele poderia ter ajudado um pouco mais na marcação. Ele esteve um pouco sobrecarregado, mas poderia ter ajudado um pouco mais na marcação. E ele não conseguiu articular tanto na frente também. Já vou emendar no Bruninho, posso? Bruninho 6,5. Gostei da partida do Bruninho. Senti ele seguro, poderia ter se destacado um pouco mais, esteve muito discreto, o que não significa que ele foi mal por ter sido discreto, mas senti que ele poderia ter brilhado um pouco mais pela oportunidade que ele teve. E vou conferir no gol se foi realmente ele que deu, que eu dei essa nota pensando nisso, que ele deu aquele lance pro gol, que foi Marcos Leonardo e Batistão na sequência. Se eu não me engano, foi ele que deu o lançamento. Então vai emendar ele e deixar ele com 6,5. Legal. Vamos lá. Bruno Oliveira, para mim, hoje, essa oportunidade de sair como titular foi merecedora pelo que ele vinha apresentando, mas ele não conseguiu manter o nível, começando desde o início, manter o nível de jogador surpreendente, talvez da responsabilidade tenha cumprido um papel na timidez com que ele jogou hoje. Vou dar nota 5,5 para o Bruno Oliveira, mas eu acho que vale insistir com esse jogador que tem feito por merecer ser esse cara, ser uma alternativa para resolver esse problema de criação, do homem de criação à frente dos volantes que o Santos tem e não tem conseguido resolver. Johan Julio, jogador novamente muito correto e cumpridor das funções, mas se espera mais dele. Teve uma oportunidade de fazer o gol, foi pé murcho, chutou mal, nota 5 para o Johan Julio, o equatoriano, preferido do Fabian Bustos, Gabi. Eu emendei o Bruninho, não falei do Julio, porque eu esqueci de dar nota pro Julio. Peço desculpas. Eu emendei o Bruninho sozinho. Perdão, esqueci de falar do Julio realmente. Então, o Julio hoje para mim foi meio nulo. Uma pena. Pode ser por isso que eu tenha esquecido. Ele participou até que bem do jogo. Acho que ele deu bastante movimentação. Esteve muito presente na defesa. Mas o papel dele de cumprir o gol não veio, né? Ele teve a oportunidade, chutou errado, enfim. Mas um jogo que ele foi muito, muito, muito apagado. Senti que ele poderia ter repetido pelo menos parcela do que ele fez no último jogo e não chegou nem perto disso. Então vou deixar ele com 5. Pronto. E vou Gabi, você tem razão. Foi o Bruno Oliveira mesmo que fez o lançamento do Marcos Leonardo. Boa. Por isso que eu deixei ela então agora a gente vai para os dois homens de ataque aqui, né, que começaram, o Léo Batistão, que jogou pelo lado direito, né, hoje foi um 4-2-3-1, nessa linha à frente dos volantes, repito, pela esquerda, Johan Julio, centralizado Bruno Oliveira, e à direita, o Batistão. Batistão fez 2 gols, a hora que precisou ele estava lá, tomara que essa lesão que ele sentiu, né, não seja grave, né, na coxa, novamente, ele que voltou recentemente. Para mim, nota 8 para o Batistão, a nota mais alta ao lado do João Paulo no jogo hoje. E o Marcos Leonardo, jogador regular, bastante regular, em altíssimo nível, deu o passe para o Léo Batistão, mas depois não conseguiu participar, né? O segundo tempo foi muito, muito tímido, ele estava preso entre os zagueiros, não conseguiu voltar também para ajudar nessa armação, então vai ficar com uma nota menor, nota 6 para o Marcos Leonardo, Gabi. Bom, eu vou ser simples. Léo Batistão, 9, porque voltou muito bem, meteu 2 gols, movimentação impecável,
fez a torcida vibrar milhares de vezes pelo simples fato de ser o Léo Batistão. É muito diferenciado esse cara. Que bom que ele conseguiu embalar, porque é um cara que teve muita dificuldade lá atrás e embalou de vez agora, ganhou espaço, mostrou quem é, o potencial que ele tem, enfim, 9 pro Léo Batistão. E o Marcos Leonardo, gente, não tem como eu não falar o quanto esse cara apanhou hoje. Apanhou muito, 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 muito. E a arbitragem deixou. Isso foi um dos motivos também que deixou a torcida muito brava aqui na Vila Belmiro. O quanto o Marcos Leonardo reclamava, pedia cartão, a torcida também chiava muito aqui nas arquibancadas, e o Marcos Leonardo, enfim, apanhou e acabou não dando tantos amarelos quanto deveria. Gostei da partida dele, senti ele bem ativo, presente no ataque, deu assistência pro Léo Batistão, né? Então vou deixar ele com um 7. Acho que poderia ter brilhado um pouco mais também, mas enfim, ele teve muita dificuldade para jogar hoje, porque foi muito caçado dentro de campo. Deve ter jogado com umas dores pesadas, tá? Então vou deixar ele com um 7 por conta disso. Dos jogadores que entraram, Gabi, ó, jogaram um bom espaço aí no segundo tempo. Entraram aos 12 minutos o Sandri e o Juan Seco. E o Ângelo foi aquela substituição tripla, né? O Sandri, para mim, vai levar nota 5,5, o Ângelo nota 5,5 e o Juan Seco nota 5. Os três não conseguiram alterar o panorama. Teve o Camacho. Camacho você não vai dar nota? O Camacho entrou um pouquinho depois, eu vou deixar o Camacho sem nota. Mas é isso para esses três, Gabi. Não conseguiram melhorar o nível e trazer o Santos de volta, né, para aquele nível que apresentou nos primeiros 35 minutos. Eu fiquei com dó de quem entrou, essa é a verdade. Porque era um clima muito, muito horroroso para quem entrou, sabe? Tipo, pressão, atmosfera do jogo, o quanto estava todo mundo ansioso, a comunicação dentro de campo também era bem difícil, sabe? Tava todo mundo muito nervoso. O banco, gente, o banco dos reservas, o Goulart levou cartão por reclamação. Tava tudo realmente muito, muito, um clima de muito nervosismo, sabe? Então acho que independentemente de quem entrasse, não ia conseguir resolver esse jogo. O Ângelo entrou com muita sede de definir e acabou pecando, porque ele foi muito fominha mesmo, tava todo mundo comentando isso no chat. E ele foi fominha mesmo, não passou uma bola hoje. E não conseguiu resolver o jogo. Enfim, independentemente de quem entrasse, não resolveria esse jogo. Então eu não vou dar nota para quem entrou, essa é a verdade, porque eu acho injusto da forma que eles entraram, com a pressão que entraram. O Camacho, na minha opinião, entrou muito bem. Eu até pensei em dar nota para ele, mas eu realmente não vou dar nota para quem entrou, porque o clima era surreal, assim, de ruim. Então, assim, acho que quem entrou já entrou com 500 pesos nas costas do puta, a gente tem que definir. Mas não tinha como, era muito, 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 de muito nervosismo, o clima de muita ansiedade. Então eu acho injusto dar nota para quem entrou por conta disso. Vou dar nota pro Bustos. Deixei o Bustos com 6,5. Gostei muito das substituições dele. Acho que foi muito coerente. Manter o time ofensivo. Talvez eu não escolhesse o Juan improvisado. Mas enfim, para mim foi lógica as substituições. Gostei muito da escalação inicial. Acho que foi o que fez o Santos abrir 2-0. Batistão voltou muito bem. Espero que o Michael volte muito bem também. E que volte o quanto antes. A gente vai conversar disso daqui a pouco. Mas gostei muito da escalação inicial e das substituições. Infelizmente, ele não tem culpa da forma que o jogo desenrolou. A arbitragem influenciou muito nisso. Isso não pesa na mão dele, né? Não cabe a ele. Por mais que ele reclame, enfim, foi expulso por isso. Então, acho que hoje não está na conta do Bustos esse empate. Deixei ele com 6,5 por conta disso. Para mim, nota 6 para o Bustos. Foi legal ele ter aberto espaço para o Bruno Oliveira, que vinha merecendo posição de titular. Em si, o time também cochila, né? No último lance do primeiro tempo, toma aquele gol, não é muito culpa dele, né? Então, acho que o Bustos hoje escalou o que ele tinha de melhor e a exceção é o Johan Julio, que é um jogador de confiança dele, tá ali para dar uma segurada na onda do Lucas Pires quando esse avança, mas hoje nenhuma coisa nem outra aconteceu. Qual?